Atlético consegue virada de chave muito rapidamente e na busca por concretização de dupla de reforços que ajudará de maneira grandiosa ao técnico Gabriel Milito na temporada de 2024. Esteja por aqui para acompanhar, se inscrever, ativar as notificações, deixar a sua curtida e estar atento ao que se passa na equipe do Atlético nesse período atual. O Atlético enfim conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após uma vitória obtida no último minuto do jogo contra a equipe do Internacional. Assim, o Atlético conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro após uma sequência de 3 partidas sem conseguir vencer. O Galo voltou a somar pontos importantes na competição graças a um gol nos instantes finais da partida contra o time do Internacional pelo Brasileirão. Essa vitória, é claro, se torna fundamental para a sequência do Atlético, que vinha enfrentando um momento bem insatisfatório para o torcedor. Após cerca de 3 compromissos sem conseguir vencer, a equipe precisava de uma forma urgente de uma vitória para recuperar a confiança e se manter assim na busca por estar na parte de cima da tabela de classificação. Com esse resultado positivo obtido, o Atlético conseguiu quebrar essa sequência e assim fez com que a equipe estivesse ganhando um pouco mais de confiança para os próximos desafios da competição. A equipe do Galo demonstrou bastante garra e principalmente determinação até o último minuto, que foi recompensado com o gol da vitória ainda durante os últimos momentos dos acréscimos finais do jogo. O técnico Gabriel Milito, que por alguns períodos esteve sendo também questionado em relação a algumas escolhas, teve um papel bem importante em relação à vitória do Atlético, pois foi justamente alguns atletas que ele colocou em relação a tanto jogar a partida desde o início como titular e também jogar a partida atuando e entrando no segundo tempo, que conseguiram contribuir de uma forma bem efetiva para que esse placar de 2-1 pudesse ser construído a favor do Atlético Mineiro e que assim a equipe conseguisse despontar na volta das vitórias nesse Campeonato Nacional de 2024. É claro, o Atlético ainda buscando estar um pouco mais próximo da liderança, mas um passo de cada vez. A equipe ainda busca progredir para que consiga estar vencendo mais jogos, se prepara para a próxima partida na busca por um triunfo. Na minha visão, o Atlético fez o mais importante, que é conseguir voltar a vencer. Isso é de forma indiscutível muito importante. E agora é necessário criar uma sequência positiva de vitórias, pontuando para chegar na parte ainda mais em cima. A proximidade da abertura da janela de transferências do meio do ano é bem clara e o Atlético segue muito atento em relação a possíveis movimentos que possa realizar no mercado de transferências. Mediante isso, o Galo, que necessita sim de algumas peças para sua defesa, tem estado de olho na situação do zagueiro Lianco, que deve retornar ao futebol brasileiro muito em breve. De acordo com o que se foi divulgado pelo jornalista Jorge Nicola, o próprio staff do jogador já confirmou que ele está próximo de voltar ao país e que há um interesse de equipes brasileiras, incluindo o próprio Atlético e também a equipe do Botafogo. O Galo está muito atento à situação de Lianco, pois a equipe precisa reforçar a sua defesa, com também a diminuição de seu elenco, que atualmente é bem curto, e principalmente com as poucas opções no setor de zaga. O time mineiro busca opções de mercado que possam preencher a lacuna e assim fazer com que o nível competitivo possa aumentar cada vez mais no Atlético. Lianco é um nome que vem sendo monitorado pelo Atlético, pois ele é um zagueiro que conta com experiência após passagens no futebol da Europa e também com um desempenho que pode sim agradar a sua presença no futebol brasileiro. A sua volta ao país é vista como uma oportunidade interessante para o Galo, que pode justamente aproveitar da janela de transferências para reforçar o seu elenco com a presença desse jogador que sim atuou no futebol brasileiro um determinado período de tempo, mas partiu para a Europa ainda mais cedo. Jogou em ligas competitivas como o futebol italiano e também o futebol da Inglaterra, que também é muito importante, mas é um jogador que teve pouca tempo de jogo em relação a seus últimos momentos nos clubes europeus e agora tem a oportunidade de retornar ao Brasil para assim começar novamente a busca por melhorar o seu rendimento em uma liga que ele também já conhece.
futebol brasileiro. Ainda, segundo as informações, o jogador deve mesmo retornar ao futebol brasileiro, mas há essa possibilidade do Atlético estar disputando com outro clube brasileiro, que é o Botafogo. Tem se mexido também muito no mercado e, claro, pode ser uma concorrência pesada para o Galo. Na minha visão, é um jogador que pode agregar em muito, tem um nível de chegar para ser titular na equipe do Atlético e, sim, deve ser uma boa contratação caso seja confirmada. Este último citado tem as conversas também em andamento para reforçar o Atlético. Quem deve ser o novo reforço também do Galo é Fausto Vera, jogador que esteve durante as últimas semanas sendo pauta em diversos tipos de conversas realizadas entre Corinthians e Atlético Mineiro na busca por um jogador que está deixando o Corinthians para se juntar ao Galo já nos próximos dias. Após semanas de negociações, os clubes já estão trocando também documentos para que consigam assim oficializar essa transferência de Fausto Vera, volante que chega ao Atlético Mineiro, principalmente após indicação do técnico Gabriel Milito, no qual conhece muito bem o técnico, pois já trabalharam juntos. Jogador que não vinha sendo tão utilizado no Corinthians, já não fazia mais parte e agora, para essa sequência da temporada, mudará de clube, chegará ao Galo na busca por fortalecer o meio de campo. Ele que será uma peça muito fundamental, essa presença dele no meio de campo, para ser uma opção a mais e principalmente por retomar o seu futebol, pois é um jogador que tem sim potencial, mas é um atleta que se encontra nesse período atual em um estado de baixa, ou seja, o Atlético precisará fazer com que esse jogador tenha a recuperação e nisso Gabriel Milito tem sim suas qualidades, consegue fazer isso muito bem, a utilização dos jogadores na busca por principalmente fazer com que eles possam evoluir e se recuperar em suas fases. O Atlético viu justamente no volante a possibilidade de reforçar o seu elenco com um jogador de qualidade que pode agregar ao time atual. A negociação, assim, que está em uma fase bem mais avançada, com a troca de documentos já ocorrendo, demonstra que o Atlético tem sim o seu comprometimento na busca por fazer com que Gabriel Milito tenha assim jogadores de boa qualidade para que nessa temporada de 2024 o Atlético possa estar aumentando seu nível de competitividade e assim consiga também buscar algum título importante. Na minha visão, uma boa contratação do Atlético, claro que ainda não se sabe então os valores que são envolvidos nesse negócio, mas é um jogador que sim é muito interessante para o Atlético e principalmente pelo técnico Gabriel Milito já conhecê-lo muito bem e assim poder utilizar ele de uma maneira bem mais facilitada dentro do time, pelos dois já terem jogado em relação trabalhado juntos.